Boa tarde a todas e todos. Eu estou com o Belmirão, na cidade de Gori, que fica na Geórgia. Nós estamos na Praça Stalin, perto do Museu Stalin. Eu já passei aqui em junho, fiz inclusive um documentário sobre Stalin, né, uma figura polêmica da história. Quem quiser dar uma olhada na timeline do Instagram ou do YouTube, que está lá um documentário sobre Stalin que eu fiz em junho, eu acho. Mas hoje nós paramos aqui de maneira emergencial. Nós estávamos viajando na estrada, aqui está chegando o inverno, né, então está muito frio, e estava chovendo torrencialmente na estrada. E eu sempre brinco com as pessoas que viajar no frio dá, contanto que não seja abaixo de zero ou muito abaixo de zero. Eu peguei menos 10 de sensação térmica para descer de Godauri para cá. Viajar no frio não é fácil, mas dá. Viajar na chuva, tudo bem, desde que seja na primavera, no verão, mas a junção, a combinação dos dois é impossível. Frio e chuva, porque isso te molha, né? Molha teus pés, molha tuas mãos, por mais que você coloque luvas impermeáveis, alguma aguinha sempre entra. Eu tenho roupas impermeáveis, mas alguma aguinha sempre entra por algum lugar, e aí te leva à hipotermia. Então ontem eu estava meio passando mal na estrada, eu tive que parar aqui emergencialmente, achei um hostel bem baratinho, e nós dormimos aqui para poder escapar dessa combinação que é muito complicada pra gente. A gente está num local bem bonito, numa praça. Bem legal. Tá frio, a temperatura deve estar por volta de 10 graus agora, né, no meio da tarde. Mas eu tô fazendo esse vídeo, na verdade, para comentar um fato que eu considero muito curioso, que é essa cerveja que eu estou bebendo aqui no Geórgia. Dá uma olhada nisso. Cerveja Budweiser, ou Budweiser em alemão. Essa cerveja tem uma história curiosíssima, e ela está associada, evidentemente, à Budweiser dos Estados Unidos. Uma não tem nada a ver com a outra. Como é que é essa história? Bom, vocês sabem que os alemães produzem cerveja há séculos. E a região de Budweis, por isso que vem o Budweiser, Budweiser em alemão significa é de Budweis, vem de Budweis, feito em Budweis. Eles fabricam cerveja há séculos, não como essa atual, era uma cerveja mais encorpada, mais escura. A Pilsen, que a gente chama, tem menos de 200 anos, e ela foi criada na cidade de Pilsen, que fica hoje na República Tcheca. Budweis fica também hoje na República Tcheca. Essa cerveja, essa Budweiser que eu mostrei para vocês, não a dos Estados Unidos, que é porcaria, assim como a maior parte das cervejas da República Tcheca, da Alemanha, e muitas artesanais aí pelo mundo, elas são feitas de acordo com a lei de pureza alemã. Essa lei de pureza alemã foi decretada pelo Duque Guilherme IV em 1516, portanto é uma lei que tem mais de meio milênio. E ela diz, de maneira simples, como deve ser feita uma cerveja, com água, malte de cevada e lúpulo, somente isso. Se não tiver isso, não é uma cerveja pura. É um outro tipo de bebida, é um outro tipo de fermentado. Bom, nossa história pula para os Estados Unidos. Séculos 17 e 18, vocês sabem, 19, foram períodos em que milhões de europeus se mudaram para os Estados Unidos, fugindo da miséria na Europa, por incrível que pareça. Os Estados Unidos eram a terra da oportunidade. E, entre os imigrantes, muitos alemães, estavam dois, o Anheuser e o Busch, que criaram a Anheuser-Busch. Na realidade, o Anheuser comprou uma pequena cervejaria, o Busch casou com a filha deles, viraram sócios, e eles passaram então a ter a companhia Anheuser-Busch, que fabrica hoje a Budweiser, e que hoje pertence ao conglomerado multinacional, que tem 3 brasileiros, né, como cabeças. O Le Mans, o Sicupira e mais um outro lá que eu não me lembro agora. Bom, quando esses caras estavam nos Estados Unidos, eles perceberam que os americanos, por conta da influência dos alemães, adoravam as cervejas alemãs. E aí, o Busch foi para a República Tcheca, que na época não existia Alemanha, existiam condados, ducados, a Alemanha era toda fracionada. A Alemanha foi um dos últimos países a se unificar, né, tardiamente, no final do século XIX só. A Alemanha é mais nova que o Brasil. E aí, eles foram para a República Tcheca para Budweiser. O Busch chegou em Budweiser, ficou um tempo lá, comprou a receita da Pilsen, que era nova cerveja, fabricada há algumas décadas apenas lá naquela região. A Pilsen se tornou assim a cerveja adorada na moda nos Estados Unidos e na Europa inteira. Ele aprendeu a fazer a Pilsen, levou a receita, pagou por isso e voltou para os Estados Unidos. E aí ele criou a Budweiser. Por quê? Porque a Budweiser tinha
muita moral entre os imigrantes alemães e passou a ser conhecido dos americanos por conta dos imigrantes alemães. E ele patenteou. Ele passou a perseguir várias outras empresas que vendiam Budweisers. Todo mundo dizia que a sua cerveja era semelhante à de Budweiser. E a cerveja foi patenteada. Bom, o tempo pula, né? Mais de um século depois, lá no final do século XX, já uns 40, 50 anos mais ou menos, a Budweiser começou a vender cerveja na Europa. E ela encontrou a Budweiser, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a Budweiser tcheca. Eles encontraram a Budweiser na Europa, também patenteada em vários países. E aí começou uma briga judicial entre a Budweiser dos Estados Unidos e a Budweiser tcheca, que havia sido fundada em 1895, se não me engano, era mais nova que a Anheuser-Busch. Só que Budweiser significa Budweiser, significa Budweiser. Então existe uma briga até hoje entre a Budweiser dos Estados Unidos e as cervejas tchecas, principalmente a Budweiser, que quer usar o nome Budweiser porque ela é de Budweiser e não pode, porque os americanos patentearam antes. E é curioso sempre destacar, né, que os americanos patentearam a cerveja, mas ferraram a receita. Eles deixaram de lado a lei de pureza alemã e passaram a misturar grãos baratos, tipo arroz, milho, coisa que os brasileiros também fizeram, né? Então, quando a gente toma uma Antártica, uma Brahma, ela não é bem uma cerveja. É uma cerveja que tem os 3 ingredientes originais, até porque sem água não dá pra fazer nada, mas tem também arroz, milho, às vezes soja, às vezes outros grãos, porque eles são baratos. E fica essa cerveja bem levezinha, né? Que muitas pessoas gostam. Então é um pouquinho dessa história. Essa é a Budweiser original. E sabe no Brasil como é que ela se chama? Czechvar. No Brasil a Budweiser é patenteada e a Budvar original, a Budweiser Budvar original não pode vender no Brasil. Então para o Brasil eles têm que alterar o nome. Eles patentaram no Brasil Czechvar. Então quando você tomar uma Czechvar no Brasil, você está tomando na verdade uma Budweiser Budvar. Uma Budweiser Budvar. Né? Mania de falar a pronúncia em inglês. Mas é isso, era mais para tirar essa curiosidade mesmo, né? Da briga entre a Budweiser norte-americana, que faz porcarias, e as verdadeiras cervejarias tchecas, que fazem maravilhas para quem gosta de cerveja. Valeu, abração. Belmirão, dá tchau para as pessoas. Fiquem um pouquinho com o local. Finalzinho de tarde, o local que é muito bonito. Tava chovendo muito, mas a chuva parou faz umas 2 horas e limpou o céu. Valeu, abração, fiquem bem.